Você já parou para refletir sobre a força que o silêncio pode ter em sua vida? Em um mundo onde todos estão sempre falando, opinando e se expondo, o verdadeiro poder está na capacidade de se calar e agir com sabedoria. A frase "cale a boca e vença" pode soar simples, mas carrega um profundo ensinamento que pode mudar a forma como você encara seus desafios. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma escolha deliberada de focar no que realmente importa, a sua ação e a sua paz interior. Neste vídeo, vamos explorar como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para conquistar seus objetivos. Ao longo do conteúdo, você entenderá por que se calar diante do caos e das distrações externas é, na verdade, uma forma de resistência e controle. Se você quer aprender a silenciar as vozes que tentam desviar seu caminho e focar no que realmente faz a diferença, este vídeo é para você. Cada detalhe deste vídeo foi pensado para te ajudar a aplicar esses princípios estoicos na sua vida e conquistar uma verdadeira vitória interna. Acompanhe até o final e descubra como transformar o silêncio em uma das suas maiores forças. Não perca essa oportunidade de aprender como calar a boca e, finalmente, vencer. O silêncio como força interior, a sabedoria da quietude. Na grande sinfonia da existência, onde as vozes externas ecoam em constante harmonia, existe um poder silencioso que poucos aprendem a reconhecer. O poder da quietude interior. O mundo, ao nosso redor, com suas incessantes demandas e opiniões alheias, frequentemente nos arrasta para um ciclo de distração e perturbação. A cada voz que se levanta, somos desafiados a questionar nossa própria convicção. A dúvida se infiltra e nossa atenção se dispersa. No entanto, é precisamente neste cenário turbulento que a filosofia estoica nos oferece uma luz, um caminho de autoconhecimento profundo e de controle racional, o poder do silêncio. Ser capaz de se calar não é apenas um ato de abstenção de palavras, mas uma poderosa estratégia para fortalecer a nossa razão. A verdadeira paz interior nasce do momento em que decidimos não ser conduzidos pelas tempestades de opiniões que surgem ao nosso redor. Quando nos silenciamos, não estamos abandonando o mundo, mas, ao contrário, estamos nos reconectando com a nossa essência, com o que realmente importa. A virtude não está em se manifestar constantemente, mas em reconhecer quando é necessário permanecer quieto, ouvir a nossa própria mente, refletir sobre a situação e agir de acordo com a razão. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro vencedor não é aquele que grita mais alto, nem o que procura se destacar pela quantidade de palavras ditas, mas aquele que entende a sabedoria do silêncio. Aquele que sabe que, por vezes, o maior ato de coragem não é responder ao caos, mas se manter calmo diante dele, sem permitir que nossas emoções se sobreponham à razão. O verdadeiro domínio está em nossa capacidade de manter a mente serena, mesmo quando somos pressionados pelas forças externas. Ao cultivar o silêncio, cultivamos a força interna que nos impede de ceder ao ruído da distração. O silêncio, longe de ser um vazio, é a mais profunda das expressões de autocontrole e discernimento. Ao nos silenciarmos, criamos um espaço sagrado onde a sabedoria pode florescer. As vozes externas que constantemente buscam nos desviar de nosso caminho se tornam pequenas diante da vastidão de nossa própria razão. Cada momento de silêncio é uma oportunidade para fortalecer nossa convicção, para aprofundar nossa compreensão de nossas ações e para traçar com mais clareza nosso propósito. Neste espaço, o caos externo perde sua força e encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade de agir de acordo com a razão e não com a pressão das opiniões externas. Em um mundo onde todos parecem querer ser ouvidos, aprender a silenciar-se não é apenas uma virtude, mas um ato de resistência e de força. Ao calar a boca, encontramos a capacidade de nos ouvir, de alinhar nossos passos com nossa verdadeira essência e de agir de forma mais consciente. O silêncio, portanto, torna-se uma aliada poderosa na busca por uma vida de significado e, em cada momento em que decidimos não nos perder nas vozes que nos cercam, damos um passo mais próximo da verdadeira sabedoria. A sabedoria da reticência, o poder de responder com silêncio. A vida muitas vezes nos apresenta desafios que testam nossa paciência e nossa capacidade de manter a serenidade. Em momentos de adversidade, quando as emoções afloram e as palavras parecem jorrar de nossos lábios com facilidade, o maior risco que corremos é o de falar sem refletir. O impulso imediato de reagir, de devolver o golpe ou de justificar nossas escolhas pode ser uma armadilha disfarçada de necessidade de expressão. A verdadeira sabedoria, no entanto, não está em falar impulsivamente, mas em saber quando o silêncio é a resposta mais poderosa. O filósofo estoico nos convida a refletir antes de falar, a questionar se nossas palavras são realmente necessárias ou se estão apenas refletindo nosso ego ferido. O ego, em sua constante busca por validação,
solidão nos empurra para a necessidade de sermos ouvidos, de sermos reconhecidos, mesmo quando isso não contribui para a solução do problema em questão. A arte de se calar diante da provocação não é um sinal de fraqueza, mas de autocontrole, de uma mente que se nega a se perder em reações impulsivas. Esta prática de reticência exige coragem, pois desafia um dos maiores instintos humanos, o desejo de ter a última palavra. Epicteto, com sua sabedoria estoica, nos lembra que não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso que define nossa sorte. Essa afirmação resume o poder que temos sobre nossas próprias vidas. Não podemos controlar os eventos que surgem, mas podemos controlar a maneira como escolhemos reagir a eles. A verdadeira grandeza está em ser capaz de responder com calma, em manter a mente serena e focada naquilo que realmente importa, ao invés de ser arrastado pelas emoções momentâneas e pela necessidade de nos justificar. O silêncio, então, não é uma fuga, mas uma escolha consciente de agir com discernimento, de não se perder em discussões vazias ou em palavras que não constroem, mas apenas perpetuam o conflito. Em momentos de tensão, o silêncio se torna uma ferramenta de sabedoria. Ele não apenas nos protege de palavras impensadas, mas também nos permite manter o foco no que realmente é importante, a ação que trará resultados duradouros. Ao escolhermos nos calar, estamos afirmando nossa confiança em nosso próprio discernimento, em nossa capacidade de resolver o que precisa ser resolvido sem recorrer a argumentos desnecessários ou a respostas imediatas. Cada vez que resistimos à tentação de reagir impulsivamente, nos aproximamos mais da verdadeira paz interior. Portanto, em um mundo onde a pressa em falar e responder é constante, a sabedoria da reticência nos oferece uma forma de grandeza silenciosa. O silêncio não é passividade, mas uma ação deliberada, uma força que nos permite agir com mais clareza, mais objetividade e mais profundidade. Quando nos calamos, estamos afirmando que a nossa paz e nosso propósito são mais importantes do que qualquer necessidade momentânea de validação externa. O verdadeiro estoico é aquele que, mesmo diante da adversidade, mantém a calma, escolhe suas palavras com sabedoria e age de acordo com o que realmente importa. A força da autossuficiência, o poder de agir a partir de dentro. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos estimula a buscar reconhecimento fora de nós mesmos. Estamos cercados de vozes externas que nos dizem como devemos agir, o que devemos dizer e até quem devemos ser. A pressão para se alinhar aos padrões estabelecidos pode ser avassaladora e a tentação de buscar validação em aplausos e aprovação é constante. No entanto, a verdadeira força não está no reflexo daquilo que os outros pensam sobre nós, mas na nossa capacidade de cultivar nossa autonomia interior. O silêncio, longe de ser uma fuga, é o meio mais puro pelo qual nos conectamos com essa força interna. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira autossuficiência é aquela que não depende da opinião alheia, mas da nossa própria razão e discernimento. Quando nos calamos, damos um passo vital em direção ao domínio das nossas próprias emoções e pensamentos. Ao invés de ser guiados por reações impulsivas ou pela pressão do momento, somos capazes de agir de forma deliberada e controlada, seguindo os princípios que consideramos justos e verdadeiros. Isso não significa isolamento, mas sim uma escolha de autonomia, uma forma de agir sem ser arrastado pelas correntes externas que muitas vezes distorcem nossa visão do que realmente importa. A sociedade nos ensina a competir pelo reconhecimento, a correr atrás de um status ou de uma imagem que agradaria aos outros. Porém, o verdadeiro vencedor é aquele que entende que o que realmente importa já está dentro de si. A autossuficiência não se trata de rejeitar a ajuda ou os relacionamentos, mas de se libertar da necessidade de validação externa. Quando somos capazes de encontrar satisfação e direção dentro de nossa própria mente, nos tornamos independentes das circunstâncias externas. Não precisamos que o mundo nos valide constantemente para saber quem somos ou o que devemos fazer. A paz interior, assim, se torna nossa fonte primária de força. O silêncio, portanto, é um reflexo desse processo de autossuficiência. Ele não é um sinal de fraqueza ou conformismo, mas uma manifestação de nosso controle interno. Ao nos calarmos, mostramos ao mundo que nossa força não está na quantidade de palavras que proferimos, mas na clareza e firmeza de nossas ações. Um indivíduo verdadeiramente autossuficiente não se perde nas distrações externas, mas mantém o foco em sua missão pessoal, sabendo que a aprovação que ele busca está apenas dentro de seu próprio ser. Esse domínio de si é o que define a verdadeira grandeza. A autossuficiência, então, é o verdadeiro caminho para a liberdade. Ao aprender a confiar em nossa própria razão e nos silenciar diante das distrações externas, começamos a agir com mais clareza, mais propósito e mais
mais equilíbrio. Não somos mais reféns das expectativas alheias, mas tomamos as rédeas de nossa própria vida. A verdadeira força nasce desse lugar profundo onde nos conectamos com nossa essência e agimos a partir da nossa verdade. E ao fazer isso, nos tornamos o melhor que podemos ser, não porque fomos moldados pelos outros, mas porque fomos fiéis a nós mesmos. A busca pela ação, não pelas palavras, o valor da execução silenciosa. Em uma sociedade que valoriza a palavra como um símbolo de sabedoria e sucesso, é fácil cair na tentação de acreditar que vencer na vida se resume a acumular discursos eloquentes ou a conquistar vitórias verbais. No entanto, os filósofos estoicos nos lembram de uma verdade simples, mas poderosa. A verdadeira vitória não é medida pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Em um mundo repleto de opiniões e opiniões contraditórias, é a ação silenciosa e não a palavra falada que define nossa grandeza. Como Marcos Aurélio sabiamente afirmou, o que fazemos não é o que os outros veem, mas o que é correto diante de nossa própria razão. O verdadeiro estoico compreende que a grandeza reside na execução disciplinada de nossos deveres, sem a necessidade de reconhecimento externo. A busca incessante por palavras bem colocadas, por declarações grandiosas ou pela conquista de um palco onde nossas vitórias sejam aplaudidas, pode nos distrair do que realmente importa, a prática diária da virtude. Vencer não é uma questão de provar aos outros o quanto somos capazes, mas de agir com coerência e integridade, independentemente de quem esteja observando. O estoico entende que o verdadeiro sucesso não precisa de plateias. Ele é medido pela qualidade da ação, pela consistência e pela honestidade com que cumprimos nossas responsabilidades e perseguimos nossos valores mais profundos. As palavras, por mais inspiradoras que possam ser, são efêmeras. Elas podem soar bem no momento, mas sua substância é passageira e muitas vezes não correspondem às ações que as acompanham. A ação, por outro lado, tem um peso imortal. O que fazemos, como agimos no cotidiano, permanece além das palavras ditas e das promessas feitas. A verdadeira força está na capacidade de realizar, de executar os atos necessários com disciplina e foco, sem se deixar desviar pela tentação de mostrar aos outros o quão capazes somos. A grandeza, então, não está em sermos notados, mas em fazer o que é certo com dedicação silenciosa e constante. O estoico compreende que as palavras podem ser vazias, mas a ação é concreta e duradoura. Não é o discurso que muda o mundo, mas a prática. Aqueles que se concentram em fazer e não em falar estão mais próximos da verdadeira liberdade. A liberdade de agir de acordo com a razão, sem a necessidade de aprovação externa. Quando decidimos que nossas ações falem por nós, damos um passo em direção à autossuficiência, afastando-nos das armadilhas da validação pública e reconhecendo que o único juiz que realmente importa é o nosso próprio senso de justiça e retidão. Em cada momento, somos desafiados a escolher, agir com integridade e silêncio ou falar sem substância. A grandeza verdadeira reside em saber quando se calar e quando agir. A vitória silenciosa, construída por meio da disciplina e da execução, é aquela que nos conduz ao verdadeiro sucesso, não aquele visível aos olhos dos outros, mas aquele que é o reflexo da nossa mais profunda convicção. Portanto, em vez de acumular palavras vazias, concentre-se em acumular ações que sejam fiéis à sua razão e aos seus valores. É essa prática silenciosa, porém poderosa, que nos leva a uma vida de verdadeira grandeza. O valor do silêncio na era da superexposição, resistência ao ruído do mundo. Vivemos em uma era onde a palavra se tornou um bem barato, uma moeda de troca que circula sem cessar, sendo trocada por atenção, reconhecimento ou aprovação. O mundo está saturado de informações que se sobrepõem, uma avalanche de ruídos que buscam constantemente ocupar nossa mente e nossa atenção. Somos incitados a falar, a nos expor, a compartilhar cada fragmento de nossa existência, como se a exposição fosse a chave para a validação e o sucesso. No entanto, os ensinamentos estoicos nos convidam a refletir sobre o verdadeiro valor do silêncio, não como omissão ou fuga, mas como uma prática profunda de discernimento e controle. No contexto moderno, o ato de se calar parece ser uma anomalia. Em um mundo que valoriza a visibilidade, o silêncio é muitas vezes visto como fraqueza ou inação. No entanto, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor está na escolha consciente de não se perder na enxurrada de palavras que muitas vezes não contribuem para o que é realmente importante. Calar-se, para o estoico, não é se esconder, mas entender a profundidade daquilo que não precisa ser dito. Em um mundo que exalta a exibição, o silêncio se torna uma forma de resistência, um ato de subversão contra o superficial e o fútil. O verdadeiro vencedor, nos olhos do estoico, é aquele que aprende a discernir o que realmente merece ser dito e, mais importante,
importante quando o silêncio se torna a resposta mais sábia. Não se trata de se omitir de responsabilidades ou de se isolar da vida, mas de fazer escolhas conscientes sobre onde investimos nossa energia e nossas palavras. Em um mar de conversas vazias e declarações impulsivas, a verdadeira força está em saber quando não contribuir para o ruído, quando se retirar e deixar que nossas ações falem mais alto do que qualquer palavra possa fazer. Este silêncio não é uma fuga do mundo, mas uma escolha deliberada de alinhamento com o essencial. Ao nos calarmos, escolhemos resistir à pressão de estar sempre à vista, de sermos parte do ciclo incessante de exposição que a sociedade moderna nos impõe. O silêncio é uma forma de preservar a nossa paz interior, de não nos deixar arrastar pela corrente superficial da aprovação externa. Ele se torna, então, uma ferramenta de autossuficiência, uma maneira de focar naquilo que realmente importa: a ação silenciosa, a execução disciplinada e o fortalecimento da nossa própria verdade interna. Em um mundo em que todos querem ser ouvidos, o verdadeiro poder está em saber se calar. Quando nos distanciamos do ruído e aprendemos a cultivar o silêncio, encontramos não só a sabedoria de não nos perder nas trivialidades, mas também a liberdade de viver de acordo com a nossa própria razão. Em vez de sermos reféns das expectativas externas, tomamos posse do nosso próprio caminho, guiados pela clareza de pensamento e pela serenidade que somente o silêncio pode oferecer. O estoicismo, então, nos ensina que, em meio ao caos da superexposição, o silêncio é a nossa maior resistência, a nossa forma de nos manter em paz, focados no que é verdadeiramente essencial. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se você achou o conteúdo útil, curta e compartilhe com outros para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que vai aparecer na tela, com mais insights valiosos. Até lá!